Trabalhar, né, gente? Recordem. Vamos lá. Então, a gente terminou a parte desse capítulo 2 e entramos no capítulo 3. Deixamos agora um pouquinho os dinossauros, deixamos um pouquinho assim aquela formação preliminar, né, do surgimento do homem, mas claro que sempre vamos ter que voltar a alguma conversa sobre, porque em falar agora, daqui para frente, da nossa transformação do próprio corpo, nós estamos nos adaptando cada dia que passa a novas condições físicas, e isso com o decorrer do tempo. Ou seja, esse tempo que a gente sempre conversou, que é a questão da atividade física, do trabalho no físico, que a gente tem que estar sessionando para entender, né? Colocando a matemática sobre esse entendimento desse tempo, né? Em relação ao físico. E hoje a gente está falando aí, começamos até a falar na semana passada sobre o sistema Capella. Fizemos uma leitura rápida, mas eu acho que nós devemos voltar e fazer essa leitura do sistema, do primeiro aí, do sistema Capella, para a gente começar a entender melhor o que vem pela frente aí, né? Então, quem é que faz essa leitura inicial? Capítulo 3, você que está começando aí, Douglas, no capítulo 3, viu? Do Caminho da Luz. Então, quem é que faz a leitura para nós? Vamos lá? Posso ler? Pode ler. Vamos lá. As laças atômicas. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. O sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela da constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol, entre os astros que nos estão mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, deste modo, a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Continua o padre nesse momento? Sim. Continua? Tá. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comizinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Então, vamos lá, né? A gente começou a falar sobre isso aí, mas vale a pena a gente tornar a referenciar essa questão da localização desse grupo de planetas que apresentam como uma luz, como um sol, na região do Cocheiro. Quando você vai fazer estudo zodiacal, quando vai a astronomia, né, os astrônomos fazem esses estudos, eles fazem uma divisão do que nós observamos da abóbada celeste, né? Então, você tem a posição do Sol, a gente conhece aí como equinócio, né? Quando você está em 22 de setembro, você faz uma linha de demarcação onde o Sol,
a linha, ela se alinha central à divisão equatorial, né? Então, você tem aqui o centro, onde o Sol está no seu ponto mais alto de observação, que divide por igual o dia e a noite, tanto faz para a noite ou para o dia. Então, esse é o equinócio. Depois o solstício, né, que a gente já viu nos estudos de geografia, né, principalmente, que é aquele ponto mais distante que a gente tem do Sol do centro, ou seja, dessa linha equatorial. Então, tem o solstício de inverno e de solstício de verão. Esse ponto que, quando a linha fica central, é aquela divisão da primavera com verão, né? Outono, primavera, outono, que seria 22 e 23 de setembro. Então, quem quiser ver uma linha de demarcação certinha aí, teria que estar nesse dia olhando o céu, vai estar mais ou menos uma linha central, onde você tem os dias iguais, né? Assim, a noite e dia, tudo certinho. Quando você tem na linha para o sul, você tem solstício de verão. Quando está a linha para o norte, você tem solstício de inverno. Então, essas linhas que demarcam, porque o Sol ele não sai sempre do mesmo lugar, né? Então, ele tem ali, anualmente, uma mudança. Não é sempre num ponto que ele nasce, ele vai sempre nascer em pontos diferentes. Quando está no solstício de verão, ele vai para a linha do sul. Então, são paralelas que a ciência coloca de linhas onde vai o caminho do Sol. Então, nós temos aí uma região do céu, vamos dizer assim, da abóbada, dividida por regiões onde eles situam essas estrelas, né? Ou os elementos de constelações, apresentando-se muitas vezes como luzes, mas assim são conjuntos de planetas, muitas vezes até aquilo que está sendo observado é uma galáxia, né? Que você poderia estar observando. Então, naquela região ali, mais ou menos do cocheiro, está localizada a cabra, né? Ou seja, a capela. Quem é de Capricórnio é cabra, né? Então, é mais ou menos aí relacionando ao zodíaco, né? Que é da astrologia, que vai estudar os signos. Então, faz referência das influências desses astros sobre nós encarnados. Como a Lua exerce uma influência forte nas marés, também no estado até emocional, e nas plantas, tudo tem, sim, uma certa influência magnética sobre nós. Então, esses estudos dos signos, eles nascem exatamente aí, né? Porque existem as influências astrais sobre quem nasce em determinados períodos dessas regiões demarcadas de todos os signos nessa região da abóbada celeste. Bom, isso aí é só mais para a gente ilustrar aqui essa localização de Capela, esse planeta, um dos planetas que estava em evolução nessa constelação de estrelas, de planetas, onde vieram para o planeta Terra. Jesus, gentilmente, trouxe esses espíritos para cá para ajudá-los e para ajudar a Terra. Mas vamos perguntando aqui, vocês acham que Jesus trouxe esse pessoal para cá como somente estrangeiros, recebeu aqui somente para ficar uma temporada e ir embora, ou ele
ele se envolveu com esses espíritos de tal forma a se preocupar na evolução deles? Seria somente um visitante que chegou aqui ou eles ingressaram no sistema terreno e da evolução terrena, em que Jesus também teve o interesse de ajudá-los na evolução? Ou simplesmente vieram passar uma época, uma jornada aqui, e depois voltar para os seus lugares onde foram a maior parte da sua história evoluídos, né? O que vocês Claro que Jesus acham? se envolveu, claro que Jesus se envolveu. Eles estavam aqui na governança de Jesus. Jesus tinha um compromisso também com eles. Eu acho que sim, com certeza. Poderia ter sido de outra região ou somente De essa qualquer região? lugar. De qualquer É, lugar. Viesse para porque o planeta, um planeta que o Cristo é o governador, chegou aqui, está com ele. é interessante que o Emmanuel coloca que essa capela era muito parecido com as nossas condições terrenas, planetárias, de constituição planetária. Então, mesmo tipo de constituição, porque esses planetas são diferentes. Planetas são diferentes. Eu posso chegar num ponto de planejar um planeta com toda a estrutura diferente da Terra. Não ser essas condições que nós conhecemos aqui, como tem planetas que nós não conseguimos identificar por questões vibratórias, ainda não podemos investigar. Por isso que a ciência ainda tem as suas dificuldades de encontrar os vestígios, né? Por exemplo, em Marte, em Júpiter, na Lua mesmo, né? Então, a gente procura sempre algo muito igual ao que nós conhecemos, e nesses planetas, muitas vezes, eles têm constituições diferentes, vibratoriamente Jesus, falando. eu tenho uma informação mediúnica que Jesus é do planeta Sírio. Não sei se é planeta ou se é um sistema solar, sabe? A gente poderia até ter vamos dizer assim, a nossa astúcia, né? De querer encontrar agora a história de Jesus, porque quando Jesus veio, né, fez o planeta Terra, não encarnou, mas fez o planeta Terra, ele já era perfeito. Então, a gente teria que remontar aí mais mediunicamente mesmo informações sobre a vida de Jesus em evolução planetária, onde que ele constituiu isso. A gente vai descobrindo aí, né, como que foi. Com certeza, quanto mais próximo dele a gente fica, mais a gente vai tendo essas noções de como foi a vida de Jesus anteriormente, como que iniciou. Eu só sei que nós estamos caminhando para Jesus, de um jeito ou de outro. A gente busca Jesus, a gente está no caminho do Mestre, e ele aguarda que a gente realmente o encontre. Porque quando você encontrar, é porque você está bem. É verdade. E nós vamos encontrar Jesus, nós vamos realmente chegar a Jesus. Ele é a porque... verdade que liberta, né? Sim. Jesus é a verdade que liberta. Então, conheceremos Jesus e a verdade nos libertará, né? Essa tal... Desde que você sintonize quando a sua Desde que energia você tiver... sintonize com as conhecimentos dele. Isso. Se as nossas energias estiverem batendo com as energias do Cristo, é porque nós estamos juntos já, né? Nós, na escala evolutiva, né? Nós estaremos juntos, porque nós estamos aqui caminhando para isso, né? Para chegar até onde ele está.
Imaginar que a gente nunca chegará à condição de estar com Jesus seria dizer que a evolução com a evolução não nos permitiria chegar a desfrutar a alegria destes, né? Então, a felicidade destes espíritos de evolução maior. Claro que nós estamos caminhando para Deus. Nós estamos caminhando para Deus, nós vamos entender Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, um dia você vai ver Deus no sentido de entender Deus, não na nossa visão limitada, que nós conhecemos, essa que nós referenciamos, né, identificando através do nervo óptico. Jesus já fundiu a energia crística, ela já uniu a energia desse Deus criador de todas as coisas, que é essa energia suprema, né? E Jesus já se fundiu a essa etérea divindade. Jesus está lá já, né? E de lá ele nos fomenta, ele nos dá a condição para que caminhemos e chegamos até lá. Senão não faria sentido a gente ficar indo e voltando para não chegar a lugar nenhum. Desde a nossa criação, nós não fomos gerados, vamos dizer assim, de um ponto imperfeito para chegar ao ponto da perfeição. Nós viemos da perfeição divina, porque você tem origem divina, mas só que nós entramos num campo da experiência, ou seja, as reencarnações, as experiências da matéria, na evolução, no relacionamento com o pensamento também das outras criações. Então, todos nós estamos buscando o entendimento de Deus e nos confraternizando, aprendendo a fraternidade, aprendendo o amor, a lei do amor, para voltar de novo para Deus. Então, você vem de Deus e vai chegar nele de novo. Só para encerrar minha participação nesse comentário. Todos nós fomos emanados de Deus, simples e ignorantes. Ninguém foi criado melhor que ninguém. Com um salvo-conduto por nome de livre-arbítrio, que através dele nós vamos nos construindo, certo? Fazendo as opções para o bem ou para o mal, uma vez que Deus não criou o mal. O mal, quem foi desenvolvendo esse sentimento ruim fomos nós. Aí, um dia, né, como um dia, eu nunca me esqueci que você deixou bem claro isso, que um dia nós, não importa quantos milhões de anos isso custará, mas um dia nós estaremos juntos na glória de Deus. Quer dizer, estaremos de volta para casa, literalmente, que é dessa, entre aspas, fogueirinha de onde nós fomos emanados como faíscas, né, como fagulhas. Pronto. Aí que você vai descobrir o que é um trabalho divino. Aí você começa a trabalhar como divino. Aí você começa a trabalhar na eternidade. Você começa a agir como um semideus, né? Aí você já é aquilo que Jesus disse, né? Sois deuses, co-criadores, né? Exato. E aí nós estaremos, de fato, nessa condição. Você vai entrar na unicidade divina. Na unicidade. Obrigado pela oportunidade, Daniel. Falou, filho.
Alguém ia falar aí, quem é que ia falar no início? Não ia? Então, capela, gente. Mas pode deixar. Hein? Chica Era da eu. Silva. Eu ia só fazer um comentário bobo, né? Que todo mundo sabe. Não, pode, o A comentário bobo é bom. nós estamos nesse momento ainda na Terra que, por incrível que pareça, a grande maioria ainda coloca Deus como homem, né? E assim, que tem certeza absoluta de que Jesus é o Deus, Pai. Não consegue sair daí. E são muitos, né? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, aí vem a questão do mistério da fé, né? As três pessoas, a Trindade. E isso é muito arraigado. Está muito distante ainda de desvincular isso. Então, quer dizer, você vê como é que é a desigualdade ainda de compreensão no nosso planeta. Então, cada um no seu tempo, né? Não tem isso aí. E Francisca, e o pior de tudo é a gente colocar a gente como homem mesmo, né? Porque nós somos espíritos. Então, na verdade, somos almas, somos Aí, essa parte ainda é inteligências. mais complicada ainda, Daniel. A pessoa conseguir transcender da matéria, imaginar que é um espírito imortal, ainda está bem distante também de muitos, né? O máximo que pode chegar é que nós somos uma alma, né? A gente morre e fica lá, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A propósito, a gente está estudando isso, né? Nós somos muito mais preocupados em ser homem do que ser espírito. Com certeza. Ah. Então, a luz desse planeta gasta 42 anos para chegar aqui na Terra. Vocês veem a distância que é, né? A 300 mil quilômetros por segundo. Imagina como que é a distância desse cocheiro, de onde esse pessoal veio. Interessante que Jesus deu aqui uma lição para nós, ao receber essas almas, da questão da solidariedade. Nós não podemos pensar somente naqueles mais próximos. Então, o interesse nosso deve ser por almas independentemente da nossa proximidade. Então, às vezes, a gente quer fazer as coisas somente para aqueles que estão muito mais próximos de nós, sendo que todos devem ser próximos. Claro que aqueles que estão à nossa responsabilidade, aqueles que estão mais imediatamente ou no imediato de nossas vidas, é aquele que está com maior necessidade das nossas ações. Mas a nossa cabeça deve expandir para horizontes mais longes, né? Igual Jesus fez aqui, adotando irmãos de planetas onde, com certeza, coordenadores de lá eram outros. Então, atendendo a conversa amiga, certamente planetária, nós vamos levar esse grupo para a Terra, eu tomo conta, eu adopto, né, para nós desenvolvermos esses princípios divinos. Então, todos nós somos princípios divinos, e o nosso interesse deve ser por todos. Aí que entra o grau da solidariedade, que vai muito mais além do que a nossa casa, o nosso lugar, aqueles da nossa responsabilidade imediata. Então, a gente é como um sol, né, a atingir a uma sociedade maior. Mas quando a gente não está pronto para isso, a gente tem que fazer mesmo amar ao próximo aqui só, realmente só não, é tudo, né? Porque amar o próximo é amar uma centelha divina, é cuidar de uma centelha divina que está do teu lado e precisa da sua atenção. Você não pode largar também para buscar o universo lá fora, sendo que a sua responsabilidade é ali com aquele que está mais assim, carente do seu amor, carente da sua atenção. Por isso que nós temos constituições familiares, né? Nós formamos em pequenos grupos justamente para atender
mais próximo possível do ser que está ali ao nosso alcance, né? Mas Jesus está numa grandeza maior, ele atendeu como um próximo um planeta que estava nas mesmas condições e necessidades evolutivas. Claro que nós estávamos bem antes um pouco na evolução, porque não tínhamos o conhecimento dos capelinos. A gente vai ver isso aqui, como eles fizeram, deram a cooperação aqui na Terra. Como isso foi importante, esses capelinos, para nós. Porque quando chegaram aqui, praticamente éramos primários, bem primários, bem primários. E eles nos ajudaram muito. Eram orgulhosos. Vieram para cá porque eram orgulhosos. Eu fiquei, você começou e não terminou, eu fiquei curiosa. Quando você estava falando sobre a composição da Terra, ser similar à composição de Capela, e aí você fez uma pergunta e não respondeu, e eu fiquei curiosa, no sentido de saber se a gente poderia ir para qualquer lugar, né, para qualquer outro planeta. De acordo com a sua fala, eu entendi que não, que tem a ver com a nossa composição, né, a capacidade da nossa composição corporal, das nossas necessidades, e o que a gente vai encontrar disso nos outros planetas. É isso mesmo? Assim, Capela tinha uma composição parecida com a nossa, questão da água, do oxigênio, da alimentação, e por isso vieram Estava pensando exatamente nisso. E não para outro lugar. E o nosso também, se a gente fosse para outro lugar, também teria que ser para um planeta que tem essas mesmas condições, porque a nossa capacidade de encarnação, né, em matéria está limitada. Tem isso? Teria isso? Foi mais ou menos. Eu fiquei com essa dúvida. Uhum. Isso é muito interessante, porque você tem uma evolução, um histórico evolutivo, constituindo o perispírito. O perispírito que vai dar liga, vamos dizer assim, a uma encarnação, a uma formação de um corpo. Então, o seu perispírito está ligado também à tua mente, à formação mental. Então, está relacionada à forma evolutiva que você teve. Então, você concorda que o seu perispírito é um resultado de uma trajetória e uma adaptação que, se você for, por exemplo, encarnar num planeta totalmente diferenciado, você vai ter que mexer, de certa forma, nessa constituição perispirítica, como foi o caso de Jesus quando encarnou. Ele teve que fazer uma adaptação perispirítica para conseguir constituir aqui fisicamente num corpo. Então, teve que fazer uma adaptação, porque ele já estava numa condição vibratória, não necessitando desses campos de liga, vamos dizer assim, com a matéria mais densa. Então, teve que fazer essa adaptação para que ele conseguisse fazer a encarnação dele entre nós. Mas sempre a cabeça no céu e os pezinhos aqui, vamos dizer. É uma adaptação física apenas. Então, nós estamos falando de uma adaptação física, planetária, vibracional, porque o que nós temos aqui de observação no planeta é um campo de vibração organizado. Então, tudo que você viu até agora na constituição dos corpos, dos vegetais, do próprio mundo, foi um design evoluindo para se chegar a essa determinada forma que nós conhecemos aqui por natureza, essa natureza que nós conhecemos. E o nosso perispírito está fazendo parte desse campo vibratório da natureza que nós estamos. Tanto é que, quando você desencarnar, você vai para o plano espiritual numa natureza muito correspondente ao campo vibratório perispirítico. Então, você não vai, por exemplo, habitar o mundo espiritual de Netuno, não vai para Vênus, não vai para Júpiter, né? Ou Marte, ou outro qualquer. Você vai para o campo vibratório
do mundo espiritual daqui, porque tem um mapa muito próximo ao que é o nosso aqui. Apesar que você não tem como verificar aqui, a olho nu, a constituição do mundo espiritual, porque você não tem sensores para isso, mas a constituição básica de lá está nos moldes daqui, terreno. Ou seja, aqui tem uma inteira ligação com o mapa de natureza do mundo espiritual. É muito próximo. Tanto é que nós podemos falar no mundo espiritual sobre animais, no mundo espiritual, a constituição da própria natureza no mundo espiritual, que para muitas pessoas poderiam ser fantasias, mas são campos de vibração. Agora você imagina de planeta para planeta, como que isso opera. Você já está habituado no seu... Porque você, na sua evolução, que faz esse mapeamento perispirítico na evolução. Imagina o que você vai ter que mudar para estar adaptado num outro lugar. Quando você muda de região, é complicado você se adaptar, por exemplo. Eu vou para o Polo Norte, né? Então, você teria que fazer uma adaptação muito grande fisicamente para você fazer isso. Ou eu vou para um lugar muito mais quente, onde lá o pessoal está tolerando de boa o calor, mas você chega lá, você fica apavorado, até entra em depressão. Então, a gente está adaptado para esse lugar que você está. Tanto é que a gente custa desencarnar. Quando fala em desencarnar, a gente não quer desencarnar, porque tem medo da mudança, a gente sente receio dessas mudanças. Para onde eu vou? Para que lugar que eu vou? Então, a gente fica realmente receoso. Imagine você mudando de planeta, a adaptação que você vai ter que fazer. Quando você tem evolução bastante, você faz isso, você já está vibrando muito acima desse planeta, você já consegue vibrar num plano maior. Aí você pode até, como Bezerra de Menezes, já tinha condição de ir para um outro local, mas ele preferiu ficar ainda aqui vibrando conosco, e assim quantas almas também estão assim, já em condições de até enfrentar uma proposta nova em outros planos, em outros planetas, até diferentes constituições, mas ele tem habilidade, domínio sobre a matéria e alterar o seu próprio perispírito, porque o perispírito é que molda o corpo físico. Apesar de você contar com a genética da Terra, você tem uma influência da genética espiritual, ou seja, isso que eu estou falando seria uma genética espiritual, né? Um mapeamento espiritual seu que influenciaria na constituição de um corpo em qualquer lugar que você vá. Então, a adaptação desses capelinos estava mais para a Terra, em campos próximos à vibração. Eram muito orgulhosos, então eram muito atrasados ainda. Esses que vieram para cá eram inteligentes, mas não mudaram o campo vibratório moral. Então, eles não mereciam continuar no plano que eles estavam. O campo vibracional deles estava acima, então eles tinham que vir num campo vibracional mais baixo. Foi onde aconteceu o ninho deles se instalarem aqui. Daniel, eu dei volta, não sei se você entendeu. Foi muito boa a pergunta. E aí só fiquei pensando que essa adaptação do espírito, ela é uma habilidade que tem que ser do espírito, não de uma comunidade espiritual que faria essa adaptação para que a gente fosse capaz de reencarnar. Isso é uma habilidade que o espírito adquire, né? Sim, a espiritualidade sempre vai te ajudar, né? Lógico, você não reencarna sem o apoio da espiritualidade. Muitas vezes, até quando você não tem condição de escolha ainda, há uma ajuda imensa da espiritualidade para te favorecer essa encarnação. Mas você tem um delineamento íntimo, o seu perispírito é uma resultante disso. Você vibra mentalmente nesse campo mental, né? Que é o corpo mental, que é o perispírito. Então, você molda isso, né? Tirando
do campo vibratório em que você está encarnando. O seu perispírito tem um inteiro sincronismo com o mundo espiritual e com o mundo físico que você vai encarnar. Ele está adaptado. Essa readaptação causaria assim, muita exigência de você mesmo na própria mudança. E como você não pode auxiliar muito ainda, é melhor você ficar por aqui, né? E não pensar muito ir longe, não. Deu uma isolada? Eu interrompi aí a Francisca. Francisca, desculpa, pode fazer sua pergunta. Imagina, Valquíria, você fez todas as perguntas que eu ia fazer. Já foi esclarecido o que eu estava querendo saber. Obrigada. Então, tá bom. Então, nós somos almas, gente, como esses capelinos. Amanhã o planeta está melhorando, ele está se adaptando melhor, o grupo está influenciando uma mudança e você está desacelerando. É normal e natural que você não continue a atrapalhar um grupo. Então, muda de sala de aula. Vai para outro planeta. Então, vamos dizer, 2/3 da humanidade não está preparado. A gente está vendo isso aí, real. Sério que é isso tudo? Eu estava achando que 2/3. pelo menos metade já estava do Não, meio nós para temos... frente. Ué, é só você ver como é que está chacoalhando o mundo ainda. O egoísmo, o orgulho planetário, gente, é imenso. É imenso. Claro A gente, que... às vezes se depara com umas coisas que a gente brinca assim, não, mas isso ainda é pré-histórico, né? Mas eu achava que a gente ainda estava um pouquinho mais, sei lá, metadinha. O orgulho ele se expressa nas mínimas coisas, não é só em grandes manifestações de um espírito na Terra, por exemplo. Eu tenho poder, por exemplo, sou um grande político, eu sou orgulhoso. Não, é nas mínimas coisas, é dentro de casa, é não atender uma pessoa, né? É quando eu abraço uma pessoa, é quando eu convivo lá com a sociedade. Eu estou expressando o tamanho do meu orgulho, né? Eu sinto mais importante do que o outro. Quando eu me oponho... Isso é fácil da gente ver, porque assim, às vezes a gente olha só para os grandes, né? Mas na verdade eu olho assim, alguém que está numa posição maior e que faz ou deixa de fazer alguma coisa é só um espelho do que ele faria em casa. Então é só a gente imaginar o que a gente é em casa e o que a gente faria estando naquele lugar, né? Então eu acho que é muito isso. Ele está numa posição, quem tem mais visibilidade, né? Chega de mais gente, ele está numa posição amplificada, mais gente vê. Mas eu vejo muito como um exemplo daquilo que eu sou no meu dia a dia, né? Pelo menos, eu não sei nem se eu julgar é a palavra certa, mas é assim que eu enxergo, né? Que é uma amplificação daquilo que você é todo dia na sua casa. Ontem e aí no a gente estudo... vê o orgulho, né? Ontem, no estudo da manhã, nós falamos sobre a sondagem, né, da alma. Então, quando você se propõe a fazer uma sondagem de si mesmo, você vai verificar o tamanho dos seus erros, o tamanho do seu orgulho, do seu egoísmo, em pequenos atos. Isso caracteriza que você está doente, né, numa evolução. Você está parado, aí se torna uma enfermidade, o vício de repetição do erro e aquilo que você não muda. Então, se você não mudar, você não muda nem o seu perispírito. Imagina o que eu estava falando. Então, olha o tanto que é dependente de você de mudar seu campo vibratório. Então, quando você é agradável ou desagradável, né? E você coloca isso na sua imagem, né? Quando você vai ao relacionamento, lidando com as pessoas, então, isso você está emanando de si aquilo que você realmente é. O sujeito é ríspido, o sujeito é nervoso, o sujeito é tímido. Então, você vê várias formas de expressão. Então, isso vem da alma, de um conjunto, né, interior
da pessoa. Então, por isso que é importante você fazer uma sondagem. Uma sondagem é uma perfuração em si mesmo, dentro de si mesmo, para ver que nível que você está funcionando. Daniel, Oi? seguinte, você acredita que, igual, por exemplo, como o planeta de onde, lá de Capela, tinha características mais ou menos igual a nós, provavelmente a quantidade de espíritos que estavam evoluindo lá, pela lógica, deve ser mais ou menos semelhante ao que nós estamos aqui no planeta Terra, concorda? Eu concordo. Mas Então, quando chega nesse estágio, é sinal que está ficando intolerante. mas em princípio você concorda com esse meu raciocínio, Sim. certo? Então, o próprio Emmanuel diz aqui no item seguinte que alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Isso. Então, eu posso deduzir que alguns milhões de espíritos rebeldes aqui existem. Veja bem, Sim. não chega a 1 bilhão. Alguns milhões. Uhum. Então, se nós somos em torno de 22 bilhões, nós podemos concluir que não chegará a 1 bilhão que será exilado. Uhum. Então, não É, é mas- 2/3. É, Então, mas bem veja bem. menos de 1/3. Você concorda que 8 bilhões é alguns milhões? Não. Aí já ele iria falar Não é alguns soma de milhões, não. Para chegar a bilhões não é milhões, não. Não, mas se são 8 bilhões, por que o Emmanuel ia falar alguns milhões? Ele ia falar alguns bilhões. Ou seja, ele não seria tão incoerente. É você olhar, Amaro, é você olhar a qualificação que está o planeta. Você acha que é só 1 Não, milhão? não, eu estou falando só do que o Emmanuel escreveu. Aham. Ô, Daniel, mas peraí, só um minutinho aqui. Ele Só que não eu ia acho que. escrever se é mais de 1 bilhão. Por que Uhum. ele ia escrever? Ele iria escrever aqui alguns milhões. É porque Aí isso é não irrelevante chegou nem para a 1 nós. bilhão. Só que o nosso planeta não é composto dos que foram exilados de Capela. Não, Nós senhor. temos os que nasceram Não. aqui. Então, assim, essa conta não Não fecha estou desse falando jeito, isso, não. Francisco. Eu estou falando, veja bem a colocação que eu coloquei no início. Eu entendi o que está perguntando. Ele está fazendo um cálculo matemático aí. Ué. Eu estou Está falando. questionando Emmanuel aí. Eu entendi, mas o cálculo não fecha desse jeito. Não estou falando Francisco, o que eu estou dizendo. As características do planeta Terra são próximas ao planeta de onde os espíritos foram exilados. Então, a quantidade de espíritos que existia lá, mais ou menos o que existia aqui. Então, se lá foram exilados alguns milhões, por que nós seríamos acima de 8 bilhões? É isso a minha... Eu entendi. Está escrito aqui. Eu só estou dizendo o que está escrito aqui. Eu entendi o que você falou. Deixa É eu pertinente o que você está Eu preocupado. estou só Você está fazendo uma discordando relação. do 2/3, Daniel. Basicamente é isso. Eu sei, eu Discordando entendi. do 2/3. Eu entendi. Fala que lá as características são semelhantes às nossas, não que a proporção, assim que o Eu tamanho. estou falando que Também é. tem isso, Veja tem bem essa como eu direcionei o questionamento mantendo as semelhanças. Eu não estou dizendo, só queria chegar nisso aí. Sim, porque talvez a proporção fosse menor em termos de almas lá, de espíritos lá. Agora, o que eu acho assim congruente na sua colocação, assim, não nessa comparação proporcional assim matemática, porque eu acho que as características são diferentes da quantidade também, né? Assim, de tamanho. Mas eu também fico assim, a gente está em fase de transição, ainda tem um caminho ainda pela frente, né? Se for mais da metade que não merece
viver num mundo assim, de transição, né? Eu De acho regeneração. de regeneração, eu acho que a Terra continua. Se tem dois terços ou mais, eu acho que a gente continua em terra de provas e expiações, e os que já estão mais adiantados saem daqui. É mais fácil do que esse tanto de gente para trás, sabe? Assim, não sei, ainda tem um caminho ainda pela frente, né? A gente ainda tem um caminho. Lógico, o mundo de regeneração também não quer dizer que seremos perfeitos, que somos perfeitos. Pelo contrário, a gente está longe ainda de sermos bons. Mas é um mundo onde prevalecerá o bem e não o mal. Mas não quer dizer que já vai acabar com todo o egoísmo, com todo... Né? Não. É onde prevalece o bem. Não, gente, o que eu estou dizendo é só do 2/3 do Daniel. Ele entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Só isso que eu estou questionando é o 2/3. Não, isso é um cálculo que pode Deixa eu variar. só pôr Isso mais eu uma não pergunta estou e aí muito você preocupado. responde todo mundo. Quero que você for responder, você responde todo mundo. Primeiro, essa proporção aí dos 2/3, né? Tudo bem, eu entendo que talvez o outro terço vai subir aí durante esse período de transição que a gente vai passar, que não deve ser pequeno, deve ser 100, sei lá quantos anos a gente ainda vai, né? Mas a minha pergunta em complemento aí para você responder tudo mas nós já estamos sendo exilados? Já existem? Porque às vezes a gente nem chegou nesse ponto ainda, né? De quem não volta para cá começar a ser exilado. Talvez a gente ainda tenha esse terreno aí para caminhar até chegar no ponto que Capela chegou para mandar os capelinos para cá. Meu questionamento a gente já está nesse ponto de existir espíritos que não reencarnam mais aqui, que já estão sendo exilados? Talvez fechar essa conta aí. Nós temos 2 planetas que estão recebendo os que estão sendo exilados do planeta Terra, que é Eros e Odis. São 2 planetas para onde já estão sendo preparados milhões de espíritos que não estão aptos mais a conviver aqui na Terra pela sua insistência em permanecer na não evolução, já estão sendo encaminhados para esses 2 planetas. Eu tenho essa informação. Alguns anos atrás, o Chico fez uma referência que eu achei muito interessante. Ele disse que a Lua já estava sendo uma plataforma de transferência de espíritos para outros orbes. Isso já tem muitos anos. Você tem uma ideia, colocando a Lua como uma plataforma. Então, eu acho que isso aí já vem acontecendo há muito já. Essa migração, já deve ter muita gente furando buraco por lá, caçando água, furando buraco, né, como diz. Então, essa transferência é natural e necessária, porque o espírito tem uma necessidade de ter uma nova sala. É igual aqui na Terra, você tem escolas diferentes, então elas estão disponíveis, então você muda de escola quando é necessário, para atender aquele estágio evolutivo que a pessoa se encontra. Então, casos individuais. Nós não estamos falando só de coletivo. Essa questão de milhões e tal, isso para mim não importa muito, não. Você define isso muito no estado vibratório. Como é que se encontra o planeta Terra vibratoriamente? E como que se encontrava, por exemplo, a dúvida do Amaro, como se encontrava também os capelinos de lá. Esses milhões, o que representavam a população do local? Como que seria esse planeta? Porque, na verdade, era um conjunto planetário. Era um conjunto de lá planetário. Então, a gente não tem número de habitantes que tinha esse planeta. Então, isso não é registrado. Então, a gente sabe que era um conjunto de planetas. Mas podia ser um planeta menor, isso em quantitativo, poderia ter migrado também parte deles para outros orbes, não só para a Terra. Então, a gente sabe que essa ciência é por conta de espíritos sublimes, né, que fazem essas mudanças e
gerenciamento dessas almas para serem observadas na sua evolução, meios melhores para eles conseguir se resgatar. A gente fala que na Gênese você tem informações muito interessantes, né, que nos sinais do tempo, onde reencarnaria espíritos muito difíceis na Terra, como está encarnando espíritos arredios, que é uma última tentativa para eles permanecerem ou não. Isso tem uma quantidade enorme. Então, a gente sabe que tem 8 bilhões de encarnados, mas nós temos 20 desencarnados. O plano terreno ele é muito maior do que nós pensamos. Então, a atmosfera da encarnação, da habitação dos espíritos, são planos diferentes, que estão basicamente quase, vamos dizer assim, quase todos são encarnados em algum lugar. Vamos dizer, nós falamos encarnado nesse plano denso, mas eu estou no mundo espiritual, eu estou mais ou menos encarnado, gente. Eu estou tendo corpo, eu estou tendo atividade, estou tendo motivações. Eu fico lá 50 anos, 60 anos no mundo espiritual fazendo o quê? Não, esses 50 anos eu não vou evoluir, não. Claro que eu estou evoluindo nesses planos. Então, as ferramentas que a Terra tem de promover a evolução, elas são níveis diferentes, como aqui nesse plano tem, também no mundo espiritual tem, no mundo maior tem várias habitações, vários níveis de habitação, um nível inferior ao que nós estamos também. Então, nós temos uma população que precisa ser recuperada. Então, tem meios de fazê-la por questões de transferências e de planos ou de lugar, de planetas mesmo, como vai acontecer na Terra, uma grande migração para outros orbes. E, Daniel, com certeza, de outros lugares é mandado gente para cá, espíritos Daniel, que vêm de outras partes, né? Oi? deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Você acha que a maioria dos espíritos que estão encarnados hoje, os 8 bilhões, são pertinazes no crime? No crime? Olha, eu vou te dizer o seguinte, se o cara levar um tapa na orelha e ele revidar e pegar e rolar no chão até a morte, muita gente é possível fazer isso. Então, mas isso não é pertinaz no crime. Ele é capaz. Então, mas não é pertinaz. Mas ele é capaz. Sim. Você acha que a maioria da população encarnada hoje é pertinaz no crime? Se ele não é capaz de dar outra face, vamos dizer assim, eu citei um caso aí... Ele já não é pertinaz. Ele já tem condição de revidar. E esses graus variam. Então, mas aí que tá. O que ele diz no parágrafo seguinte? Que se tornaram pertinazes no crime que vieram para a Terra. Ou seja, são aqueles que sentem prazer no crime ainda. A grande maioria nossa não sente esse prazer mais, Daniel. Aí eu tô com a Mário, eu concordo com o que a Mário está falando. A grande maioria dos encarnados já... Eu acho que não. Já sentem prazer no bem. Não consegue fazer ainda, mas já tem vontade de fazer o bem. Ou seja, você sabe, Amaro, você sabe quantos por cento apoiam a guerra da Ucrânia? Aí que tá, eu posso apoiar uma guerra, mas não quer dizer que eu seja pertinaz no crime, Daniel. Você acha mesmo? Acho, aí. Eu não vou lá matar alguém, sabe? Eu concordo com então quer dizer, eu posso ficar no meu banco quietinho, apoiar uma iniciativa e eu não sou criminoso. Não, eu sou criminoso, mas eu não... Daniel, você acha que criminoso é só aquele que mata? Mas, Daniel, você torce para a guerra, mas não está matando ninguém. Eu acho que defina crime. Os exilados a gente tem que não definir terão... o que é crime.
Eu ia falar o que a Valquíria falou. Aí você tem que definir o que você tá, explicar o que você está querendo dizer com crime, né? Se é só Exatamente, sentar eu e concordo. ficar vendo os outros se matarem, se é você ir lá e dar o tiro em alguém, sair batendo nos outros na rua. O que é que você está definindo como crime? E eu vou só te dizer um negócio. É só você fazer uma pesquisa. Quantos advogados que nós temos? Quantos advogados nós temos em Uberlândia? Quantos advogados nós temos no Brasil? Por que nós temos advogado? Justamente porque há discórdia. Se você der um tiro pro alto, cai 50 advogados. Então, assim, tem muita discórdia. E o pior é que tem que cliente para todo mundo. Exatamente. Olha, isso aí é uma temperatura, é um termômetro, é um dado. Então, quantos médicos nós temos numa sociedade? Porque somos doentes. Da onde vem a nossa doença? Do nosso desequilíbrio. Isso é fácil a gente ver. Não é só a aparência você esconde ela. Você esconde, você põe uma roupa bonita, você vai para uma festa. Mas quem são os espíritos, de fato, na sondagem que eu falei? Essa sondagem, o que eu sou capaz de fazer? Né? E o que eu sou capaz de torcer para acontecer? O que eu estou torcendo nesse momento? É que haja no nosso país político como está. O que eu estou lá dentro torcendo? Entende? Então, a gente precisa fazer essa sondagem. Claro que a gente torce para não ter mais essa tendência do crime, da torcida do crime. A gente torce para isso. A gente não quer isso. Olha, vamos considerar, o Brasil foi escolhido por Jesus para ser o coração do mundo. E olha, nós temos ainda tantas discórdias do coração do mundo, hein? Imagina uma somatória onde você vai fazer uma varrida planetária para você observar a condição vibratória, tanto no mundo inferior, desencarnado, encarnado, e no mundo espiritual. Você tem trevas ainda na Terra, você tem umbral em quantidade enorme. Então, cidades para atendimento de gente, de espíritos que estão em dificuldade. É todo um trabalho muito grande. Oi. Sobre o coração do mundo, a gente pode perder esse lugar. Eu acho que isso aqui não está definitivo, não. Acho que não, nós podemos perder esse lugar. Sim, se você não trabalhar para manter esse plano, esse projeto, você pode jogar um plano para a rua, para fora. Você pode perder um plano. Vamos mudar de plano, o Brasil não tem mais jeito. Vamos para outro lado, que Jesus está no leme, pode ter certeza que ele está realmente com a sua equipe fazendo. Claro que na hora que precisa ter intervenção, eles fazem intervenção mental, né, de trabalho para o mundo ser melhor, manda emissários, trabalham com emissários, conta com soldados da terra para estimular o bem, para apaziguar com o bem, né? Então, nós temos uma tendência ainda muito forte, infelizmente, às maldades. Bom, vamos acreditar, Amaro, que isso esteja realmente num menor. Eu torço para isso. Mas nós estamos no estudo aqui, nós estamos estudando. Isso não está definindo nada, isso não está colocando nada como sendo 2/3. Estou falando que, numa condição de análise, a gente vê que realmente as condições humanas ainda não estão bem. Eu estou só questionando em relação ao que está escrito aqui. Não... Pois é, mas milhões é relativo, é relativo. Quer ver? Faz o seguinte, aproveite essa semana que você está com a cabeça mais tranquila e lê isso aqui com carinho, que você vai ver que você vai concordar comigo, que a gente não chega a 2/3. Não, você venceu, amado.
Não, não é questão de vencer, não, Peri. É aquilo que está escrito. Tá bom. Ô, Amaro, você sabia que a raça branca, ela não tinha na Terra. Quando os capelinos vieram, ela não existia na Terra. Existiam os negros, asiáticos, É. e os marrons, Só, os vermelhos, isso, mas não só os existiam os brancos. africanos só os africanos e asiáticos que existiam. E aí, não era a raça branca, a raça amarela. Trouxeram negro. racismo para a Terra, né? Olha nós aqui. Não é questão. Racismo é comportamental nosso, é de distinção, de separação. Nós somos uma raça só. Então, eu estou dizendo que o formato que nós temos aqui veio com o formato de lá. Não significa que isso é melhor ou maior ou menor. Eu não estou falando nada disso, eu só estou me atendo ao que está escrito aqui. Não, estou falando que a influência foi grande, que senão seria todo mundo negro. Eu acho importante a gente pensar, assim, não em quantidade, mas assim, cada um responde por si. Não no sentido assim de egoísmo, de cada um ser. Não, tem um processo individual. É um processo individual que vai levar, que está conduzindo o planeta, mas que assim a gente vive socialmente, mas essa evolução é individual. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Né? Assim, depois o Daniel fala o que faz ele ficar tranquilo nessa semana, como que ele está conseguindo estar nesse estado tranquilo que o Amaro falou, mas é isso, da gente voltar para a gente mesmo e começar a questionar conosco mesmo, porque esse é o processo. E pode ver que o capítulo não se chama raça adâmica, se chama raças adâmicas. Né? E eu faço um estudo paralelo da origem da civilização adâmica. Então, a gente tem muita informação de países de origem de onde nós viemos, certo? Sem contar com aqueles espíritos que começaram a sua evolução no planeta aqui. Né? E vamos preocupar mais com qualitativo e não com quantitativo, né? Então, nossa proposta é qualitativa. Não quantitativo. Posso só falar uma coisa rapidinho, que já passou muito tempo? Por isso que o Emmanuel não citou número. Exatamente. Nós estamos na mesma situação. E para todos os efeitos, nós temos uma psicóloga e uma advogada aí para resolver essas partes. Agora nós temos até um pediatra, se vocês quiserem. E uma filósofa. Não, Douglas. Cadê o pediatra, gente? Parece que o Douglas saiu. O Douglas não está aqui, não. Não foi à toa que eu lembrei do poema O Ave, lá, que eu falei que achava que era do saiu. Não, é de Vinícius de Moraes. Depois eu vou postar aqui. Ele fez várias versões quando ele estava próximo da morte. Então, eu acho que assim, questionando isso, eu acho a gente tem que... Isso é legal, bom. Eu acho que Pode falar, Francisco. O Jorge Alahá falou uma vez, uma das falas dele, disse o seguinte, que a maioria vai ficar na Terra. Então, vamos ficar todo mundo feliz e fazer o nosso melhor. Tá certo. Eu acho que o que o Amaro quis dizer é o seguinte, eu penso o seguinte, eu falo o seguinte para as pessoas que são mais próximas de mim, eu pago para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu pago para não sair. Eu acho que é isso que o Amaro quis dizer, não foi? Né? Eu pago o dobro para não sair. Eu acho que foi isso que o Amaro quis dizer, né? Quantas pessoas que não falam a mesma coisa. Nós temos alguns anos para resolver isso, né? Vamos ver como é que vai ficar, sabe? Transição planetária e outra. Tem muita gente desencarnada e muita gente encarnada. Quem é que vai ficar no planeta? Isso aí a gente sabe que vai depender da necessidade de cada um. Se ele tiver bem para ficar aqui, ótimo. Se ele não tiver, é melhor que ele vá para um outro lugar para que ele realmente evolua, né?
que é interesse da espiritualidade. Ficar aqui ou no outro lugar, tanto faz para o espírito. Tanto faz. E nós estamos discutindo uma coisa que tanto faz, tá? Para a evolução do espírito. Então tá bom, gente. Já foi aí o tempo nosso, né? Obrigado para todos. Tem um final de semana, não vou falar de todo mundo aqui, porque exatamente já venceu o nosso tempo há muito tempo, né? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Fiquem na paz de Deus. Bom domingo. Até. Bom dia para todos, todos fiquem felizes. As oportunidades não acabam. Verdade, verdade.